Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sabatina com os candidatos a vereador em Volta Redonda. Eu, Carlos Gabriel, entrevisto os principais candidatos que lideram as pesquisas e os candidatos que estão se destacando durante esse período de campanha eleitoral. Temos 10 dias até a eleição e você acompanha toda a cobertura aqui no nosso canal. Hoje comigo a candidata Juliana Carvalho do PSOL, que é candidata a vereadora em Volta Redonda e traz pautas muito importantes para a cidade. Juliana Carvalho, você pode se apresentar para o nosso telespectador? Tudo bem? Boa noite, juventudes de Volta Redonda, do país inteiro, né? Não sei qual é o nosso público, é uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui. Eu sou a Juliana Carvalho, eu sou uma mulher de 40 anos, tenho dois filhos, um adolescente de 15 anos, que é neurodivergente, uma menina de 11. Os meus dois filhos estudam na escola pública, eu sou defensora da escola pública, eu acredito na escola pública, inclusive como sindicalista, né, porque eu também sou coordenadora do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, um dos sindicatos mais antigos, né, do nosso país, e que tem uma história de luta muito grande, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Sou professora de História na rede estadual há 17 anos, mais ou menos. E, em termos de formação acadêmica, eu ainda tenho um mestrado em ensino de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e milito nessa cidade desde quando nasci. Sou nascida aqui, né? Meus avós ajudaram a construir essa cidade, né? Como sou neta de pedreiros e pedreiras, né? São pessoas da classe trabalhadora, são pessoas que forjaram a minha vida. Eu sou nascida na periferia também, ainda vivo na periferia. Eu sou do bairro Vila Americana. Recentemente, né, porque eu moro aqui há apenas 3 anos, porque a minha origem é no Retiro. Mas o que eu posso explicar para vocês? Eu sou filha dos movimentos sociais também. Sou forjada no movimento estudantil, foi uma importante bagagem para a minha formação política como um todo, e eu acredito que quando a gente está em movimento, dentro coletivamente, né, falando, coletivamente pensando a política, a gente tem características que vão além do que seria esses candidatos que estão pura e simplesmente pensando na política institucional, né? Porque o fazer político, ele extrapola esse momento eleitoral. Então, eu sou uma pessoa que é experimentada nessa política cotidiana, né? O preço do pão, o preço da passagem, a educação que nós desejamos cotidianamente. Então, eu sou filha desse movimento estudantil, depois vi a me forjar no movimento negro também, aliás, antes disso, né? Desde a minha adolescência, faço parte do movimento feminista de mulheres de Volta Redonda e também sou essa pessoa que milita na educação. Candidata, a gente viu nas suas redes sociais que você enfatiza muito sobre a mulher, sobre a mulher ser inserida no mercado de trabalho, na sociedade, sobre ela ter o seu espaço e ter os mesmos direitos que os homens também possuem. Sobre a área da saúde da mulher, quais seriam as suas principais propostas em relação a essa parte da saúde? Eu acho que o principal gargalo que a gente vive, né, em Volta Redonda primeiro, né, a saúde de Volta Redonda, como em qualquer lugar, a gente precisa defender primeiro o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, como a prioridade, né, dentro do nosso município. Infelizmente, em termos de estrutura, de organização dos hospitais em Volta Redonda, a gente observa um movimento que já é anterior, né, de alguns outros governos, inclusive com permanência nesse, é um movimento de terceirização dos serviços dentro da saúde, né? E, para além disso, o que é a terceirização? A terceirização, a gente sabe que existe uma legislação federal que pressiona, né? É a questão do teto de gastos, da responsabilidade fiscal, ela atinge diretamente os municípios. Né? E aí, o que acontece? Você tem toda uma estrutura de saúde em Volta Redonda que é baseada no tipo de contrato mais precário possível, que é o RPA. E a saúde, assim como a educação ou qualquer outro serviço público, é feito por pessoas. Então, você tem ali uma categoria enorme, né, de pessoas que são servidoras públicas
que vivem a precarização do seu trabalho, né? Para além da carga horária intensa, você não tem a remuneração adequada. O que a gente precisa fazer, inclusive o RPA é ilegal, né? O Ministério Público ele cobra muito a prefeitura sobre isso. O que a gente precisa priorizar são concursos públicos, porque um servidor que tem estabilidade e que consegue ter tranquilidade na sua vida, qualidade de vida, ele vai fornecer um trabalho melhor, vai entregar um trabalho melhor para essa população, né? E não, por um acaso, a maioria desses profissionais de saúde é composto por mulheres, né? A grande maioria é de mulher, né? Porque a saúde também é um dos setores que está relacionado ao cuidado. E, historicamente, nós mulheres somos responsáveis pelo cuidado, né? E, para além disso, acho que o primeiro passo é pensar nessa saúde desse servidor que vai oferecer à cidade uma saúde mais qualificada. E um segundo passo seria a gente também iniciar processos da gente mapear os principais problemas com relação às questões da mulher na cidade, né? Por exemplo, eu, como mãe, eu observo de fora, né, assim, de forma instintiva, mas é necessário, isso demanda estudo, né, para coleta de dados, enfim, para que a gente possa, inclusive, fomentar dentro das universidades, né, questões mais específicas, né, para a gente atacar direto o problema, mas a questão da morte materna, a morte que poderia ser evitada, né, de crianças recém-nascidas, essas questões relacionadas a, por exemplo, a necessidade de um acompanhamento mais específico numa gravidez de alto risco, né? Então, é importante também que a gente tenha uma maternidade mais humanizada, né? Que não seja assim, que é uma maternidade que esteja separado, que seja específica para a mulher, né? Para que ela possa assim ter mais tranquilidade na hora do parto, né? A gente observa muitas histórias de mulheres que sofrem horrores, né, na hora de ter os seus filhos, inclusive vindo a falecer por conta de justamente desse processo, né, de não ter o acompanhamento necessário durante a gestação, ou porque deixou escapar porque a pressão estava muito alta, e aí o profissional não acompanhou de forma devida. Então, assim, a questão da mulher, né, idosa também, fase idosa, né, interessante seria, sim, um centro específico de cuidado para essa mulher, né? Acho que é isso. Perfeito, candidata. Nós vimos nas redes sociais da senhora as suas críticas em relação às pessoas que criticam, na verdade, a sua filiação ao PSOL, criticam o seu partido. Mostrando agora à tona os trabalhos que o seu partido realiza, quais seriam a sua defesa em relação às críticas que proliferam em relação à sua filiação? Pois na verdade, eu sou uma das fundadoras do PSOL, né, aqui em Volta Redonda. Então, assim, na verdade, eu nunca tive outra filiação na minha vida e eu sou fruto, né, da força política e da organização do pessoal em Volta Redonda, né? E isso tem mais ou menos uns 20 anos, ou quase isso, né? Não tenho muita noção. Então, o que eu sou é parte da construção política dos meus companheiros e companheiras que me antecederam, né? Inclusive, como prática do pessoal, o que a gente defende é justamente isso, é a necessidade da continuidade desse trabalho, abrir o caminho para quem está querendo entrar, né? Com respeito e a legitimidade de quem constrói o movimento social. Então, assim, é um partido que as pessoas observam de fora, né, como um partido, igual eu falei lá no vídeo, né, um partido de cirandeiros, né? O pessoal não é um partido que pensa apenas em questões identitárias ou questões simples da vida, né? O pessoal não vai brigar por causa da inclusão somente do termo elo, né, todes, né? O pessoal é muito mais do que isso. O pessoal ele faz um enfrentamento direto, por exemplo, as milícias, né? O pessoal ele defende uma política de segurança pública que garanta a vida da juventude negra, por exemplo, né?
O pessoal, ele é implacável na defesa dos direitos humanos. Então, assim, é muito triste a gente pensar que você tem pessoas de fora que têm toda essa imagem do pessoal, né, tentando desqualificá-lo, quando não entende a importância dele. Inclusive, hoje, dentro do Congresso Nacional, nós ainda somos poucos, mas os poucos que nós somos, nós fazemos muita diferença naquele lugar, né? É o tensionamento necessário, né? Eu acredito que seja isso. E para Volta Redonda também está faltando essa pessoa que esteja ali dentro da Câmara fazendo o tensionamento necessário e radical no sentido bom da palavra, né? É o radicalismo que vai fazer a gente se movimentar, que vai fazer a gente andar para frente. É a política que é feita com afeto, mas é o afeto para afetar mesmo as pessoas, para transformar elas e encaminhar, né, a cidade para uma construção coletiva, como Volta Redonda historicamente foi. Né? A gente precisa resgatar essa história. Nós vimos que a senhora fala muito sobre educação, sobre os professores. Acho que por estar inserida, né, nessa área da educação durante tantos anos, a senhora também critica a desvalorização do professor, aqui na cidade. Qual seria o projeto ideal para melhorar e valorizar os professores na região? E eu digo agora numa amplitude maior, o que que você acha que tem de projetos de lei no país que poderia ser inserido aqui na cidade também, ou que tem algum outro estado que poderia ser inserido aqui na cidade também, mas em relação à qualificação dos professores, qual seria o projeto ideal para que isso viesse à tona como uma melhoria? Sim, assim, a educação é feita por pessoas, né? Igual a saúde. A gente sabe que um professor dedicado a uma formação, ele vai entregar uma educação de qualidade, né? E a gente está falando da educação dos filhos e filhas da classe trabalhadora. A gente sabe que o atual prefeito, ele descumpre há quase 25 anos uma lei federal, né? A gente tem aí legislações que devem garantir, por exemplo, o plano de carreira aos profissionais de educação, que é descumprida, inclusive, como o sindicato, o CEP, né, já ganhou inúmeras vezes na justiça, em várias instâncias, e o prefeito segue recorrendo para que não seja implementada o plano de carreira dos professores, o piso salarial, né? O piso é o piso, é o mínimo, né? O piso não é o teto. E assim, a gente vê que Volta Redonda segue na desvalorização desse profissional de educação, né? E não só o professor em si, todos os profissionais de educação que atuam dentro das escolas hoje estão sobrecarregados. A gente vê muito adoecimento, né? Uma legislação municipal que é obsoleta, que ela não, por exemplo, ela não dá conta dos principais problemas da atualidade com relação às doenças mentais que os professores sofrem, né? É preciso atualizar esse código também, né? A gente observa aí, por exemplo, o Fundeb é um fundo que é federal, né? Que Volta Redonda, assim como qualquer outra cidade, recebe do governo federal e que deve ser destinado ao pagamento do salário dos professores. E mesmo assim, diante da coleta desse fundo, você ainda observa que o prefeito escolhe pagar o salário dos professores e o Fundeb na forma de gratificação. Isso significa o quê? Ele atrela isso, inclusive, à falta ou à doença do professor. Por exemplo, como nós também somos, em maioria, mulheres, nós, às vezes, precisamos levar os nossos filhos no hospital. E aí você leva a criança no hospital, você perde o Fundeb, que significa quase a metade do seu salário. E é uma escolha política que ele faz. E é uma escolha machista, misógina. Porque essa escolha que ele faz atinge mais as mulheres, porque são mais responsáveis pelo cuidado dos filhos. E aí, consequentemente, você vai ver um adoecimento maior. Inclusive, esse profissional, essa professora ou esse profissional que tira mais de. Precisa, gente, a questão de saúde, precisa, às vezes, tirar 15 dias de licença ou mais, ele também vai perder o Fundeb, né? E aí você vê esse profissional que aposenta, por exemplo, ele aposentou, ele não vai ter o Fundeb, porque o Fundeb é pago na forma de gratificação. Então, assim, é uma série de crimes que são cometidos, né? No sentido de amarrar a categoria. Inclusive, se a categoria hoje quiser se mobilizar para fazer uma greve, ela não pode, porque ela vai perder o Fundeb.
né? Há toda uma política cruel para precarizar ainda mais, porque a categoria não pode nem se organizar para movimentar e reivindicar uma melhoria nas condições de trabalho, né? E aí, e assim, inúmeras outras situações muito piores, por exemplo, os cuidadores, que são a maioria cuidadoras da rede municipal, são as pessoas responsáveis pelo cuidado das crianças que são deficientes. A situação dessas pessoas é ainda mais grave. Elas trabalham, em média, 45 horas por semana, né? Num trabalho muito difícil. E aí, ô, Carlos, eu estou contando para você um pouquinho desse cenário, né? De como o professor e a professora sofrem na rede municipal de Volta Redonda, mas eu também preciso lembrar que nos últimos 8 anos deixou de ser investido, Volta Redonda deixou de investir os 25% constitucionais. O que isso significa? A prefeitura é obrigada a investir 25% do que ela arrecada na educação. Nos últimos 8 anos, 621 milhões de reais deixaram de ser investidos. E onde que está isso? O que acontece? O que acontece que ninguém é punido, não acontece nada com ninguém, né? As contas são colocadas pelo Tribunal, né, de Contas, só que a Câmara de Vereadores se torna conivente, por quê? Porque são netistas, né? Porque eles estão ali para defender o projeto político do Neto, então a Câmara não reprova as contas. E isso é muito grave, porque a gente tem nós temos 21 homens ali e com uma maioria esmagadora ao lado do prefeito. E isso gera, na nossa cidade, perdas políticas e ausência total de democracia. Então, assim, mais uma vez, a defesa da importância não só de uma vereadora, mas de várias, né? E mulheres de esquerda ali dentro para poder fazer o tensionamento real que Volta Redonda merece e precisa. Candidata, qual seria para você o papel fundamental de um vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda? Eu acho que o papel fundamental do vereador é fazer a ponte entre as pessoas organizadas e o poder público. Esse é o principal papel. Algumas pessoas vão falar assim: não, o vereador ele tem que fiscalizar, ele tem que monitorar, ele tem que propor, ele tem que fazer isso tudo. Mas para isso acontecer de forma eficaz, ele tem que estar junto e representando a coletividade. Ele tem que ser a voz do povo. A chamada casa do povo tem que representar o povo de verdade. E a melhor forma da gente fazer isso é sendo a ponte entre os movimentos sociais e o poder institucional estabelecido ali dentro, né? Eu não sei se eu fui claro, mas assim, o principal papel do vereador é viabilizar a presença do povo nas escolhas políticas que estão sendo feitas e observar a real necessidade, né, do povo, principalmente o mais vulnerabilizado, né, o mais vulnerável, o periférico, o filho e filha da classe trabalhadora, que ele possa ter voz e vez entre essas pessoas que são as responsáveis pelas tomadas de decisões. Não é possível que a gente continue a viver numa cidade que lá dentro os vereadores decidem sobre a vida. Qualquer coisa que eles decidem sobre a vida, por exemplo, de mulheres negras, é onde vai ter mais impacto. Mulheres negras vão sofrer mais ou vão ser mais beneficiadas pelas escolhas políticas que vão ser feitas ali dentro. Então, é por isso que é tão importante a presença da gente ali dentro. Em relação à sua campanha eleitoral, a senhora teve alguns grandes dias para poder realizar a campanha. Já estamos chegando perto da eleição. Qual foi o maior impacto que você achou que a sua campanha teve para a sociedade civil? Então, esse impacto a gente ainda está tateando ele, né? Eu consigo compreender que nós já tivemos uma vitória política, uma vitória simbólica, a importância de ter essa pessoa tentando chegar a esse espaço de poder. Só aí a gente já tem uma vitória, né? A gente deseja, é claro, que isso se reflita em termos de número dentro das urnas, né? É esse o nosso principal objetivo. Mas politicamente falando, eu também entendo
que só a minha imagem, por si só, já representa muito para as meninas negras, sobretudo, a juventude que se enxerga nesse lugar. Né? A questão da representatividade, ela também é importante, mas não é a única coisa que a gente precisa. Mas, assim, simbolicamente, me colocando nesse lugar é muito importante para as gerações que vão vir. E o objetivo também é isso: o objetivo é abrir caminho e espaço para que toda a juventude ocupe a Câmara, né? Ainda sobre esse assunto da juventude, nós somos um canal composto somente por jovens, né? E a gente queria saber agora da senhora quais seriam as suas propostas para a juventude da cidade. Certo. A gente sabe que alguns jovens, né, têm possibilidades diferentes, né? Eu acho que o recorte de raça e de sexualidade entre a juventude é muito importante, né? Quando a gente vai fazer uma política pública voltada para a juventude, acho que a principal pauta seria o direito à cidade, né? Eu observo a juventude de Volta Redonda, por exemplo, muito isolada na periferia. E o que que acontece? O que que causa isso? Lógico e evidente que o primeiro motivo seria um transporte que é totalmente alienante e que dificulta, né, essa saída da juventude, principalmente a juventude negra e periférica, da periferia para acessar o centro da cidade. Existem várias situações de legislação, por exemplo, e exigência de alvará que impedem, por exemplo, que a roda de rima, que é uma das manifestações culturais que a gente tem mais espontâneas e fortes e significativas da juventude periférica de Volta Redonda, de se reunir no centro da cidade. É porque se exige não sei quantos, 45 dias, que tem que fazer isso, tem que comunicar não sei o quê, a polícia não sei o quê, não sei o quê. E a gente sabe que a juventude, ela tem receio de andar na rua, porque a juventude é alvo, né? Não é o contrário, a juventude não é a inimiga, ela é o alvo. Então, assim, pensar em políticas públicas que vão fortalecer o fazer cultural, o esporte, o lazer, e inclusive pensar em política que vai fortalecer a permanência desse jovem na educação, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, é fundamental. Né? Por exemplo, eu na minha juventude, eu tive dificuldade de me manter estudando durante o ensino médio, porque eu precisava trabalhar o dia todo. Então, assim, é pensar, por exemplo, a gente pode fazer parcerias entre as universidades para promover estágio remunerado ainda no ensino médio, para que esse adolescente possa se manter estudando, que a maioria deles tem que sair mesmo. É pensar que se tiver esse ensino médio integral é uma coisa importante, mas se ele não for pensado a partir da realidade do jovem da periferia, a gente vai ter cada vez mais evasão da juventude, né? Hoje a gente vê assim, muitos jovens no nem, né? É o jovem que nem estuda nem trabalha e não tem perspectiva. Então, assim, em Volta Redonda, por exemplo, os adolescentes, os jovens já nem têm mais perspectiva, não quer viver em Volta Redonda, né? É pensar que, por exemplo, uma política cultural para essa juventude é fundamental, senão esse jovem vai abandonar a Volta Redonda. E acho que uma outra coisa também pensar especificamente, lógico e evidente que a gente está falando desse jovem, o jovem que é negro, a jovem mulher que muitas vezes precisa sair também da escola para poder ajudar a mãe em casa, ou trabalhar, ou fazer o bico com a mãe de empreendedora, esse jovem que precisa aprender a se defender da polícia, e a gente também está falando do jovem que é LGBT, que é um jovem que é praticamente expulso da escola, porque você não tem uma escola preparada para cuidar, acolher as crianças e os adolescentes LGBTs. Né? A gente tem um quadro aí cruel de literalmente expulsão dos jovens LGBTs de dentro das instituições. É raríssimo hoje uma pessoa trans, por exemplo, chegar ao doutorado, né? Uma pessoa trans no nosso país tem uma expectativa de vida de 35 anos, ou seja, ainda é um jovem, né, dentro da nomenclatura. Então, assim, a juventude, ela continua sendo assassinada,
ela continua sendo o setor da sociedade mais vulnerabilizado, né? A família não aceita, vamos jogar essa criança e esse adolescente para fora. A família não acolhe, o Estado não acolhe, a escola não acolhe, e aí o que vai ser? Né? Então, assim, é pensar também em política pública específica para acolher essa comunidade que é ainda tão sofrida e dentro mesmo de Volta Redonda. Candidata, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, por que o eleitor ou quem está nos assistindo, o nosso telespectador, deve votar em você? Por que deve votar em mim? Eu acho que nós estamos cansados daquele grande museu, aquele museu de grandes novidades que tem lá na Câmara, né? Eu acho que se faz necessária uma mudança. Sozinha eu não vou fazê-la, não vou fazer. É muito importante que quando a gente colocar o pé dentro da institucionalidade, a gente mantenha 1000 pés fora dela para poder entender o que, que se passa de verdade na vida cotidiana das pessoas e como que a gente vai transformar essa cidade em um movimento coletivo, um movimento de resistência bonito, porque uma cidade, né, que é pensada por mulheres, onde mulheres propõem políticas públicas, é uma cidade melhor para todo mundo. É uma cidade melhor para a criança, é uma cidade melhor para a juventude, para os idosos. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em votar em mulheres de esquerda, né? Não só eu, mas a gente precisa pensar nisso no plural mesmo. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso canal, na nossa sabatina. Para quem quiser acompanhar o trabalho da vereadora, da candidata vereadora, pode acompanhar as redes sociais dela, que vai estar aqui na descrição do nosso canal do YouTube e no Instagram também. Candidata, muito obrigado ao nosso telespectador. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. A honra é toda minha, meus queridos. Salve a força da juventude. Um beijo para vocês.